pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando aí o evento dessa noite, né? Para a gente fazer esse bate-papo aí mais descontraído. A gente primeiro vai só passar a palavra para os debatedores, né? Para a gente começar a esquentar aí as máquinas. Mas o foco aí dessa noite é para a gente falar sobre essa questão de preparação para o mercado de trabalho em tempos de pandemia. Antes só da gente efetivamente começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Então, a Deloitte, a PwC, a Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócios e Finoc Ustra. Pessoal, eu vou pedir, por favor, para vocês mandarem as perguntas aqui no chat, tá? A gente vai, ou ao longo dessa breve explanação inicial dos debatedores, ou ao longo do debate em si mesmo, que a gente vê todas as perguntas, e aí a Giovana vai fazer aí toda essa organização para fomentar a discussão. Desejo a todos um bom evento. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana Cajueiro, eu sou marqueteira de conteúdo e também consultora de carreira. Hoje eu vou ser mediadora aqui do evento, é um prazer estar aqui com esse pessoal de alto calibre para conduzir isso aqui com vocês. E só relembrando que o Guilherme aqui já trouxe para a gente, esse é um evento colaborativo, então a participação de vocês é muito importante, os palestrantes trouxeram aqui alguns conceitos importantes para embarcar nessa discussão e nesse debate, mas já anotem aí as suas perguntas para a gente conseguir fazer um evento bem legal e bem eficaz. Então, Stefano, manda bala que a palavra é tua. Legal, boa noite, pessoal. Prazer aí estar aqui com vocês no IBF. A gente é parceiro de longa data aí, já fizemos algumas coisas juntos, muito legal estar aqui com vocês. Me apresentando rápido, eu sou um dos responsáveis pelo grupo Page aqui no interior do estado de São Paulo, né, e acabo ficando bastante envolvido com o universo de recrutamento, né, com o universo de vagas aí, e esse é o papel que eu vim fazer aqui. Não sei se a Bárbara vai subir a apresentação. Bárbara, pode subir para nós, por favor? Eu acho que seria a outra. Espera aí. Tem uma travadinha aqui. Um minutinho, pessoal. Pessoal, acredito que vocês possam ir fazendo as perguntas, né, durante a fala de vocês, inclusive, né, e aí no final a gente vai... Bárbara, se você não conseguir subir, não tem problema, eu toco sem, tranquilo. Não, tô abrindo aqui já. Só um minutinho. Essa daqui, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Então, meu papel aqui, pessoal, é trazer um pouco desse aspecto do mercado de trabalho, conectando um pouco o networking ao headhunter, né? Então, falando o que é um caminho interessante, o que é um caminho de sucesso dentro do universo de processo seletivo. Pode passar o slide, Bárbara, para o primeiro. A primeira coisa que eu falo é explicar um pouco a figura do headhunter. As pessoas têm, muitas vezes, aí uma série de lendas urbanas, assim, qual é o papel de headhunter, o que ele faz de fato, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro, né? O headhunter, ele sempre vai ser um contratado pela empresa para buscar o melhor perfil possível para eles. Então, o headhunter, ele tem um papel consultivo, né, de mostrar um pouco para a empresa qual é o momento de mercado, quais são as possibilidades de perfil disponíveis e etc. Mas o headhunter, ele é sempre um braço, uma extensão da vontade da empresa. Então, o que ele vai querer sempre buscar nos candidatos é um pouco da necessidade do cliente dele. Então, muitas das vezes as pessoas me procuram e falam assim, nossa, Stefano, mas eu me aplico em um monte de vaga e etc. E às vezes eu não tenho retorno e tal.
Aí a pergunta que o Headhunter ele é exatamente o filtro, ele vai precisar olhar se o teu perfil está aderente, se o teu perfil tem um fit legal com aquele cliente, então muitas das vezes é por isso que acaba tendo esse filtro inicial e um pouco desse aspecto. E como que a gente consegue ultrapassar esse estágio e criar um bom networking, criar um bom relacionamento para trabalhar um pouco nessa linha? Pode passar. Bom, primeiro trabalhando muito bem o networking com os headhunters, né? Então, eu vou trazer um pouco de como conduzir tudo isso, mas eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário, que o mercado de trabalho hoje, pessoal, está super aquecido, tá? Obviamente, a gente tem alguns setores específicos, né? Como, por exemplo, o setor de tecnologia, o setor de varejo online, o setor de agronegócios, o setor de infraestrutura, o setor de energias renováveis, enfim. Então, todos esses setores estão contratando muito. O Brasil, apesar do momento complexo, né, de saúde, de tudo isso, a gente vem de uma retomada de crise, né? Então, a maioria das empresas tem uma agenda muito grande de contratação pela frente. Lembrando que muitos dos projetos que hoje a gente passa no Brasil, então a gente tem falado muito, por exemplo, do ESG, a gente tem muitas empresas caminhando para o mercado de capitais, a gente tem um avanço grande do ponto de vista logístico no Brasil, enfim, tem muita coisa acontecendo e são todos projetos grandes. E esses projetos, naturalmente, demandam profissionais qualificados, profissionais especializados, profissionais com uma boa expertise e, normalmente, a gente está falando de aumento de quadro aí. Então, tudo isso que eu falei do relacionamento com o Headhunter, somado a esse momento, que apesar de pandêmico, é um momento de retomada econômica, isso vira um burburinho muito interessante para vocês conseguirem se conectar, não só com os Headhunters, mas com o mercado de uma forma geral. Pode passar, Bárbara. Bom, o que eu traria de boas práticas para vocês? Como que vocês podem trabalhar um pouco esses aspectos, né? Então, a primeira coisa que eu falo é estude muito o mercado. Se comunique muito, troque conhecimento, participe de webinários como esse, assista vídeos, participe de trocas, de ambientes de troca de ideias, de questões abertas, por exemplo, como a gente está fazendo aqui. Quem não é visto, pessoal, não tem marca. Esse é um princípio do trade marketing. Quando você vai comprar um produto do supermercado, você pode ter certeza que aquela empresa ela quer posicionar o produto da melhor forma para você ficar mais visível e aquela marca ficar marcada. Então, lembrem-se disso, se exponham. Não adianta você ficar dentro de casa, no teu mundinho ali, e achar que você vai conseguir se conectar com pessoas e, a partir disso, construir oportunidades para você. Estude as empresas, estude o ambiente onde você está inserido. Se você quer trabalhar numa região, saiba quem são os principais players, qual é o melhor mercado para trabalhar, que empresas estão recrutando mais, quais são os cenários do mercado. Busque essas informações em jornal, revistas, leituras especializadas, converse com pessoas sobre esse tema. Quanto mais vocês conhecerem o meio ambiente que vocês estão inseridos profissionalmente, mais fácil é você identificar oportunidades de construir relacionamentos e de ter oportunidades de vagas também. Entenda muito missão, visão, valores das empresas, aonde essas empresas querem chegar, como que elas querem chegar até lá, porque você consegue agregar valor, de repente, com a tua expertise para isso. Então, é um bom papo para você ter com as empresas target que você tem, né? E, principalmente, conheça muito da história, do contexto daquele segmento, daquela empresa, esteja atualizado nas principais tendências daquele mercado, das notícias. Isso tudo vai facilitar a visão de vocês para fazer um networking específico. Eu não preciso dizer para vocês que tudo que eu estou falando aqui, o LinkedIn, o Google, são ferramentas extremamente importantes para vocês explorarem um pouco desses aspectos, né? Entendo muito também qual é o papel de cada entrevistador, o que o Headhunter faz, o que as meninas aí, por exemplo, do RH precisam colher de informações, por que o requisitante da vaga, aquele diretor da área, ele está no processo seletivo, porque o presidente, eventualmente, às vezes, passa pelo processo e direcione a sua comunicação, o seu networking com essas pessoas de acordo com o papel delas dentro daquele processo. Então, é muito importante você entender essa cadeia como um todo. Faça um deep dive em você, se conheça, entenda o que você sabe fazer bem, quais são os seus valores inegociáveis, quais são os seus propósitos, aonde você quer chegar.
pessoal, uma pergunta que eu sempre falo é, hoje a gente tem Netflix, Spotify, etc., que todo mês a gente pode escolher ter aquele serviço ou não, né? Você se compraria todo mês? Né? Se você não se compraria, o que você precisa fazer para você se comprar? Você é um produto que todo mês as pessoas vão ter interesse, então se propõe a ser. Né? Eu acho que esse é um papel importante. E você se conhecendo e trabalhando esses aspectos, você é mais prático para você trabalhar nessa linha e também apresentar o teu perfil como um perfil atualizado que está querendo se desenvolver. Né? Estude muito a tua jornada, estude o que você fez, quais foram os seus sucessos, seus fracassos. Galera, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem fracassos. O importante é que a gente tenha aprendido com eles, né? Quais são os projetos que você e as pessoas ao teu redor admiraram que você participou? Saiba muito bem todos esses aspectos para você desenvolver e trazer um pouco desses aspectos nas suas conversas, no seu networking, nas suas entrevistas e assim por diante. Olhe sempre soft skills e hard skills, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, como você se adaptou em outras situações, como você estudou, por exemplo, e se desenvolveu e participou dessa palestra para você melhorar sua capacidade de networking, enfim. Então, sempre traga um olhar completo, não só o que você sabe fazer tecnicamente, mas também um pouco das suas características pessoais, as coisas que te marcam como profissional, como executivo. Muito importante, autoconhecimento sempre, pessoal. Não exagere em se vender, galera. Embora estar no mercado, querer se relacionar, eu brinco que é um full-time job, é uma coisa que demanda muito esforço, é um negócio proativo, que todo dia você tem que sair, acordar com o espírito de se relacionar com o mercado. Exagerar, né, e se vender e achar que o seu perfil é aderente a todas as vagas, que você consegue fazer tudo e etc., não é bom. Pessoal, todo mundo, como eu disse, tem prós e contras, tem coisas que você é habilidoso, tem coisas que não, tem experiências que você tem, experiências que não. Então, esse aspecto de você conseguir identificar onde o seu perfil é bom para você se vender é importantíssimo, mas não vamos exagerar, não vamos tentar se vender em uma situação onde é um pouco forçada. Isso acaba atrapalhando até o trabalho do RH, do headhunter, enfim, das empresas que estão contratando aí. Né? Então, sempre pensa, né? A experiência das empresas que te contrataram no passado foi boa? Quais são os seus projetos? Quais foram os seus resultados? Né? Então, sempre faça essa análise para aí sim se vender, né? Com base em aspectos mais concretos. Né? Muito importante a gente lembrar disso para construir esses relacionamentos. Pessoal, assim, parece uma coisa banal falar, mas sempre mostra vontade e interesse genuíno naquela conversa. Né? Muitas das vezes, gente, eu já tenho mais de 6.000 entrevistas na minha vida. 6.000. Eu já entrevistei muita gente que, assim, parecia que estava fazendo um favor de estar ali na entrevista, né? De que não estava interessada em participar. Então, mostrar o teu interesse, a tua vontade, a tua forma de querer aquilo, né? A tua garra, a tua vontade de transformar aquilo em uma relação produtiva de negócio para todo mundo é muito importante. Parece básico, mas não é, né? Sempre traga os porquês dos seus movimentos. Quais foram as decisões que você teve que tomar ao longo da tua vida? Por que você tomou aquelas decisões? O que você gostava em uma empresa e o que você não gostava? Enfim, então pense muito a respeito, faça uma autoanálise e tenha esses porquês na ponta da tua língua. Se prepare a cada etapa, galera. Relê, tira um print dessa tela. Toda vez que for fazer uma entrevista, lê isso. Pergunta para o amigo que já fez muita entrevista. Se prepare, entenda quem é a outra interface, quem é a outra pessoa, o que ela quer escutar, por que ela quer escutar aquilo, importantíssimo. E, principalmente, estude a função, a vaga, quais são as necessidades e contextualize com a tua experiência, faça um depara, conecte os pontos, né? Então, esse aspecto, né, de conectar pontos é a função do headhunter. Por isso que eu falo que o que o headhunter faz? Ele conecta pontos, pessoas que têm a capacidade e o interesse em empresas que precisam dessa capacidade e o interesse. E essa conexão surge a vaga. Então, basicamente é isso, galera. Várias dicas, insights para as perguntas de vocês. Pode passar o slide, Bárbara? Bárbara? Opa! E aí, só deixando uma última frase para fechar aí o meu speech inicial a maior parte das pessoas sabe o que precisa fazer para evoluir, mas só evoluem as que fazem. Essa é a diferença.
concretize tudo isso que eu falei para vocês. Parecem dicas básicas e simples, mas eu garanto para vocês que a maioria das pessoas não consegue seguir isso. Então, assim, só para abrir a nossa conversa aqui, queria passar um pouco a palavra para a Priscila e para a Juliana, que são, enfim, pessoas que acabam se relacionando comigo, né, nessa cadeia de recrutamento, são pessoas que são do RH, que têm uma visão e um aspecto até diferente do nosso lado aqui, como headhunters, e elas vão trazer um pouco da visão deles para vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Priscila, sou gerente de recrutamento e seleção na PwC, e muito do que o Stefano falou, assim, a gente vai acabar soando um pouco repetitivo, só que a gente acaba falando aqui do outro lado, né, da mesa, o que a gente espera ver. E muito do que o Stefano falou, de fato, se conecta, né, porque tudo que ele está dizendo ali, as dicas que ele deu, é o que o entrevistador, a gente aqui enquanto empresa, tem a expectativa de ver no candidato de maneira genuína, de maneira transparente. A ideia é que esse filtro inicial que o headhunter vai fazer, passando um pouco para o candidato, da vaga, da oportunidade, isso vai se conectar depois, quando ele for para a empresa, que vai ter um pouco mais a visão da empresa, dos desafios, o que vai ser esperado desse candidato, quais são as oportunidades que ele vai ter, enfim. A gente vai ter bastante coisa para falar aqui, porque eu acho assim um tema super interessante, não só porque eu trabalho na área, mas porque faz muito sentido, né? A gente já esteve desse lado, a gente naturalmente trabalha com isso todos os dias, mas essas dicas, apesar de aparecerem dicas básicas, na prática não são tão básicas, não são tão fáceis, porque a gente tende a ir no automático. Ah, mais uma vaga, vou fazer a inscrição e vamos embora. Mas não tem receita de bolo, não tem currículo padrão, você precisa, de fato, estudar. Mas deixa a Juliana falar um pouquinho também, a gente começa a discorrer aqui do material. Vamos lá. Acho bacana só se apresentar. Eu sou Juliana, trabalho também na PwC na área de Talent Acquisition, área de recrutamento e seleção, né, como todo mundo conhece. Acho bacana apresentar um pouquinho da PwC e a gente começa a falar. Pode ser? Pode, claro. Se você quiser apresentar, acho que fica melhor. Pelo tempo. Claro. Bom, gente, PwC, para quem não conhece, faz parte de um network de firmas. A gente está presente aí em 155 territórios, né? Basicamente, nós somos uma empresa de prestação de serviço de auditoria, asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios, né, e assessoria em transações, em linhas gerais. Mas quando você entra dentro da PwC, tem, enfim, uma gama de desafios que a gente tem aqui, que a gente vende para o mercado. Estes desafios não só vão para o mercado, mas naturalmente a gente vivencia aqui com essa sede de trazer os melhores profissionais, e quando a gente fala os melhores, é trazendo aquilo que, de fato, o candidato tem para oferecer de melhor, que foi o que o Stefano falou. Avaliar suas fortalezas, o que de fato você entende que você faz melhor, no que você é especialista, enfim. É isso, para discorrer mais sobre o tema agora. Uhum. Vamos lá. Pode passar, tá? Por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho a gente colocou algumas perguntas chaves para vocês, mas que a gente quer desmembrar, abrir um pouquinho, para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor como que é o processo seletivo do lado de cá. A gente está falando do momento de pandemia, acha que muita coisa está diferente, mas o formato ele é muito parecido também, né? E a gente tem alguns cuidados que teríamos no processo seletivo presencial, que estão até, a gente tem percebido que estão deixando de lado aí, eu vou escorrer um pouquinho ao longo da conversa, mas as pessoas estão esquecendo aí desse processo também, mesmo sendo ele online, tá? Vamos linkar um pouquinho com o Stefano, porque ele falou um pouquinho de consultoria, então, sempre que alguma empresa tem posições, ou ela tem um time interno que faz esse recrutamento, ou ela tem alguma consultoria parceira que apoia aí na seleção das vagas. O que é importante? Acho que ele já falou bastante dos caminhos, né, de onde você conseguir as posições, onde você achar as vagas. Mas sabendo que as empresas contratam hoje, tanto internamente quanto com as consultorias, né, antes chamávamos de agências de emprego, temos até os canais de repente, faculdade, procurem se entender no mercado quais são os principais nomes de consultorias que estão aí, como ranking das principais, se cadastrem nessas, porque vocês vão sempre receber as posições das vagas em aberto. E aí, pensando um pouquinho no lado da empresa, escolham as empresas que vocês veem como... em quais empresas que eu gostaria de trabalhar, quais empresas eu admiro, e até saber por que esse motivo, e entrem no site das empresas,
conheçam um pouco mais da história dela, se cadastrem lá, acompanhem o LinkedIn, porque o LinkedIn da empresa, ele costuma ter algumas informações de processos seletivos abertos, tem vagas que estão divulgadas, outras não, mas deixando sempre o seu currículo no banco atualizado das empresas para poder se fazer presente, né? Acho que o Stefano falou bastante de network e a gente realmente tem que ser visto, senão não é lembrado. Quando eu digo ser presente, é direcionar. Então, escolher as empresas que você entende que são as suas empresas-alvo, né, onde eu gostaria de estar, mas não fazer spam de currículo. Né? A gente percebe que a pessoa tem uma formação em engenharia, e aí a gente abre uma posição que é administrativa e ela se candidata dizendo que, bom, preciso trabalhar. E isso não é um motivo real, né? A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, mas a gente precisa encontrar alguma coisa que seja de acordo aí com o que a gente tem de vontade. A gente tem algumas coisas, né? Paixão pelo que eu faço, é uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que eu gostaria de continuar fazendo, porque a gente, quando pensa em se inscrever, principalmente em empresa, a gente quer saber carreira, a gente quer saber como que funciona o processo de crescimento lá dentro, né? Então, a gente tenta ali achar um propósito de você estar naquela empresa. E aí, quando você divulga muito, você acaba se perdendo. Então, Ju, é importante saber. Oi, pode falar. E complementando, inclusive, o que você falou, de conhecer a empresa, etc., eu acho que a relação, ela tende a ser mais duradoura ou até mais fácil quando você, de fato, se identifica com a missão, com a visão, com os valores, enfim. Você conhecendo a empresa, você sabe em que contexto você quer se inserir e você já está, de certa maneira, participando daquilo, né? Porque não tem situação mais difícil do que você entrar numa empresa porque você precisa trabalhar e você não está fazendo necessariamente aquilo que você conhece ou aquilo que você gostaria para sua carreira, e você tem que se manter naquela situação. E se manter naquela situação, primeiro, você tem mais chance de dar errado, você tem mais chance de sofrer, né? Porque é difícil você estar fazendo alguma coisa que você não gosta. E gente, não estou dizendo que a gente vai sempre estar infeliz. E eu não estou dizendo que a gente sempre vai fazer o que a gente gosta. Não é, essa não é a realidade da vida, mas... Tem os dois pontos, né? A gente, além de não fazer o que a gente não gosta, a gente tem que pensar que trabalho sempre tem um momento que realmente é trabalho. Então, é comum. Agora, escolher o que você gosta de fazer, o que a Pri está falando, de se identificar com o que a empresa tem como missão. Todas as empresas, quando vocês acessam o site, tem lá a página de Trabalhe Conosco, mas lá também tem a página de Nós Somos, né? Como nós somos. Se vocês entrarem lá e olharem qual é a missão da empresa, quais são os propósitos, se ela é uma empresa que é participativa na sociedade, né? Se ela tem alguma outra ligação. Uma outra coisa super importante, é lógico, no site da empresa, no LinkedIn da empresa, vai estar falando dela de uma forma positiva. Olha o Google, coloca artigos, notícias, tenta entender se a empresa, tudo que ela diz também é o que está no mercado, né? De repente, quem entende aí de ação, acompanhar esse momento de baixas e altas, mas também saber como que ela está posicionada, né? Então, você ter um cenário geral de onde você vai trabalhar, tá? Bom, falando um pouquinho aí do processo. Então, a gente contou um pouquinho onde é que você está, como é que você fica antenado para participar de alguns processos seletivos. E aí, quando você é convidado para participar, o que você faz, né? A gente falou um pouquinho, entra no site da empresa, se prepara. O Stefano, como headhunter, disse bastante, se preparem, entendam onde vocês estão indo. Então, conheçam um pouco da história da empresa. E tem uma coisa que é um diferencial, e eu vi em poucos candidatos, e eu acho muito bacana. A gente, quando aciona a empresa de alguma forma, né, quando a empresa ela é muito acionada por diversas vezes, você acaba vendo o candidato como alguém insistente. Tem algumas pessoas que perguntam, olha, com quem eu vou fazer a entrevista? Sabem o nome da pessoa e conectam a pessoa ao LinkedIn, sem abordar, para conhecer mesmo, olhar o perfil da pessoa com quem ele vai falar e se preparar, né? E uma coisa que é muito interessante a pessoa perguntar, essa pessoa que eu vou conversar é o meu gestor imediato? Se eu for aprovado no processo, ele é o gestor? Porque você tem a questão de convivência que vai ter, que também é uma coisa que é importante ser avaliada. Você consegue ter um pouco de visão de como é que a empresa funciona pelo perfil da pessoa que vai te entrevistar também. Então, tem algumas coisas que são... nem é nenhuma qualidade, é uma curiosidade que nós temos de ir atrás e demonstrar que a gente está realmente interessado naquela proposta, naquele processo, naquela vaga ou na empresa, né? Isso é um ponto primeiro, depois que você é convidado, aí, então, tem algumas coisas que tinham antes no processo seletivo, que a gente falava sempre. Primeira coisa do processo, seja pontual, né? E aí você fala, no mundo moderno, né, todo mundo fazendo entrevista online, não tem como se atrasar. Tem, gente.
E tem, muito. Né? A gente sempre orienta os candidatos, entrem um pouquinho antes no link, né? A maior parte das entrevistas são online, testem a entrevista funcionando, né? Mesmo que vocês estejam à distância, todo mundo está em casa, né? Tem que ter uma boa apresentação. A gente ainda está olhando, né, como é que você se cuida também, porque é importante, né? Imagina que você também, naquele formato que você faz a entrevista, é como você vai fazer depois reunião com os clientes, né? E acionar as pessoas da sua empresa. Então, tem todo um conjunto que ele continua sendo olhado como é antes no momento de entrevista presencial. Então, a gente fala bastante. Pode falar. E complementando também o que você está falando, às vezes a gente fica na dúvida, né? Mas e o ambiente, né? Qual é o ambiente ideal para fazer uma entrevista online? Eu acho que não tem um ambiente ideal. Tem aquele ambiente que é possível de acordo com a situação, o cenário de cada um. Mas minimamente tem esses cuidados mesmo, né? Se eu for abrir minha câmera, atrás eu tenho uma pia cheia de louça, uma bagunça enorme atrás. Eu vou pensar duas coisas enquanto entrevistadora. Primeiro, o candidato é bem corajoso, porque ele teve a audácia, né, essa coragem de não se preocupar com esse cenário. Segundo, talvez não seja tão organizado. Talvez para a vaga que eu preciso, a organização é um ponto importante. Então, apesar de não ser mandatório, eu acho que esse cuidado, ele é importante porque você passa também um pouco da imagem de como é você, mesmo que seja online. Então, acho que é importante. Aí você falou da apresentação, acho que faz todo sentido. Não precisa se preparar como vai para uma festa, naturalmente não. Você tem o conforto de estar em casa, então é mais fácil para você se arrumar, enfim, ser pontual. O problema com o link, ele sempre acontece quando não tem que acontecer. Então, você entrar, se conectar mais cedo faz todo sentido. Às vezes você vai ficar ali esperando 5 minutos, 10 minutos que seja. Mas pensa que é um investimento de tempo que você está fazendo ali para uma potencial oportunidade que possa fazer sentido tanto para você quanto para a empresa. É um complemento bacana, é assim, aconteceu algum problema, porque realmente pode acontecer, a internet infelizmente falha, né? Tem o contato da pessoa, da empresa que vai te entrevistar, ou quando você está na consultoria, né, com o Stefano, por exemplo, tenha o contato do recrutador até você avisar, olha, estou no link, está dando um problema, vou atrasar 5 minutos, estou em outra reunião, caso você esteja trabalhando, né, e vou demorar um pouco para acessar. Tenha esse cuidado, porque a pessoa está te esperando, né, e ele também, existem algumas pessoas, as pessoas têm perfis muito diferentes, que são metódicas, e reprovam sim, porque você não entrou no horário, tá? Então, se você tem esse cuidado, e foi algum problema né, de link, alguma coisa assim, a pessoa percebeu que você estava ali com respeito a quem estava te esperando, tá? Então, tem algumas coisas. Eu queria contar um caso rapidinho, mas bem rápido mesmo. A gente fez um processo grande para Jovem Aprendiz, e nós tínhamos jovens em início de carreira, muitos ainda com nenhuma experiência, despreparados, e eu tive dois cenários que eu me recordo muito bem. A primeira era uma mãe que estava assistindo a nossa entrevista pela janela, então a pessoa estava aqui, né, olhando na minha frente, e eu conseguia enxergar a mãe na janela assim, olhando de lado. E a pessoa sabia que a mãe estava lá atrás e ficou bem desconfortável, né? Então, se vocês de repente tiverem algum parente que esteja torcendo muito para vocês passarem no processo seletivo, você fala, olha, nesse momento eu preciso ficar um pouco, né, sozinho, e depois eu te conto como foi. Participa ele disso, porque a gente tem um momento de ansiedade quando está tendo entrevista. Falar para vocês não serem ansiosos é meio redundante, né? O que dá para fazer para segurar a ansiedade é se preparar muito bem, estar num ambiente tranquilo, em que ninguém possa te interromper, ter estudado a empresa, né? Estar nesse momento. E um outro ponto também, uma outra coisa que aconteceu foi enquanto acontecia a entrevista, então eu fazia a pergunta para aquele jovem, e ao invés dele me responder, ele olhava para cima do computador e via o que a pessoa da frente estava dizendo para ele responder, né? Porque é início de carreira, nunca fiz entrevista, provavelmente, mas a gente percebe, são coisas que a gente fala, poderia, de repente, ter aberto dicas de entrevista no Google, ou perguntado para alguém que trabalha como é que foi sua primeira entrevista, algumas outras formas de você se preparar para não acontecer isso. Mas são coisas que têm acontecido bastante nesse cenário de pandemia, né, de interferência, e, gente, não tem problema. Se você tem filhos, as crianças realmente têm né, você tenta ficar no ambiente tranquilo, a criança apareceu, olha, só um minutinho, eu tô com meu filho aqui, né, e fala, filho, tô fazendo minha entrevista, e dá licença um pouquinho, e consegue organizar para que isso seja natural no momento que a gente está, que também acontece, tá? Bom,
fez o processo, está ali fazendo entrevista com a pessoa, conheceu. O que é importante? Pergunta bastante qual é o desafio, né? Qual é a atividade, o que vai exigir de você, quais são os soft skills, as qualidades que você precisa ter para trabalhar naquela proposta, porque às vezes a pessoa fala assim, quer tanto trabalhar, que ela não pergunta o que se espera dela. E aí ela aceita a posição, quando ela entra, ela fala, não sei fazer isso, ou não vou conseguir atender. E aí é uma frustração para os dois lados, quem contratou e quem entrou, né? É claro que tem coisas que a gente fala, bom, isso eu não sei, mas eu vou aprender, eu consigo em pouco tempo. Então, você tem a sua consciência. Mas se você não perguntou para o entrevistador qual é a expectativa dele, o que ele espera de você, qual é o desafio da posição, você não vai saber se você se encaixa ali, né? E isso também é demonstrar interesse. A gente pergunta bastante para poder saber, né? Então, demonstra que vocês realmente querem saber qual é o desafio e se encaixar lá, pensando que é uma coisa que vocês estão decidindo escolher, tá? Fez a entrevista, né? Sempre ao final da entrevista agradeça, né? A gente fala obrigada por ter feito e pergunta sim quando é que o retorno acontece, porque ainda falando da ansiedade, a gente sabe que se você não pergunta isso, pode ser que tem algumas empresas que ainda não dão retorno depois de tanto tempo assim, a gente sabe que não tem esse cuidado, mas pergunte, é uma semana, é um mês, não tem data, quando é que vocês podem me retornar? Eu acho bacana quando o candidato vem atrás e pergunta, olha, eu quero saber como está o processo, né? Então, ele demonstra interesse, mas também eu acho que deve se cobrar uma vez só. Você pergunta uma vez só, se não mais que isso, acho que a empresa também tem que saber o espaço dela e aí você parte para uma outra. E acho que mostra muito também, né, Juda, de como é a comunicação da empresa, né? Se desde o processo seletivo você tem muita dificuldade para saber do processo, que é uma informação, assim, simples e que tanto a empresa quanto o candidato tem total interesse em saber. Se desde o início você tem muita dificuldade, eu acho que é um ponto para se pensar. E aí, falando ainda sobre você querer mais informações, entender sobre o processo seletivo, eu acho que tem muitos candidatos também, melhor, muitos processos seletivos em que não se abre muito detalhe desde o começo do processo. Eu parto do princípio que o não você já tem. Tem, de fato, informações que são confidenciais no primeiro momento, que não dá para abrir desde o início do processo, mas tem outras informações mais básicas que dá para abrir. Não necessariamente, seja o headhunter, seja o entrevistador, vão te falar, porque não é algo que para esta pessoa faz sentido nesse momento ou tem a importância que teria para o candidato. Então, se sinta à vontade para perguntar, independente da pergunta, porque o não, é o que eu disse, você já tem. O máximo que vai acontecer é falar, não posso abrir essa informação e tudo bem. É uma questão de transparência na comunicação desde o início. Acho que, complementando um pouco, Pri, as pessoas têm muito receio de falar, e eu estou falando de empresa e também dos candidatos, de falar de valores. Normalmente, quando você é acionado no recrutamento, as pessoas perguntam qual é o seu pacote atual de remuneração e benefícios, para entender um pouco da sua expectativa. Vocês perceberam que na entrevista eu não falei nada disso, porque normalmente não se fala desses detalhes na entrevista, mas subentende-se que se você disse para eles que o pacote que você tem é aquele no início, eles estão dispostos a fazer alguma coisa com valor maior. Então, quando você está trabalhando, principalmente, você pode dizer para a empresa, olha, meu interesse, a minha expectativa de sair daqui é para um desafio desse formato e eu aceitaria sair com valores, com propostas acima deste valor, para que vocês não percam tempo logo no início. Não tem problema nenhum em falar, tá? A empresa está procurando, vocês também estão procurando e é um encontro mútuo. Então, a única coisa que eu dou de dica para vocês é, se a empresa não abordar valores, não force, você diz a sua expectativa e espera, porque normalmente os processos, falando de proposta, só vem após a entrevista. Quando a empresa fala, olha, eu vou te dar um retorno depois de tal data, depois disso, se você sendo bem avaliado, ela abre aí a proposta e consegue fazer alguma coisa mais formal, tá? Bom, e tem algumas dicas, né, a gente que comenta, assim, de realmente não fazer o spam de currículo, que a gente já falou, não se candidatar em todas as vagas da empresa. Você sabe qual é o seu perfil? É lógico que você pode ter duas áreas que você fala, me interessam as duas. Mas, por exemplo, a gente estava fazendo uma vaga de estágio para áreas totalmente diferentes. É uma de direito, engenharia da computação e administração. E as pessoas perguntaram, eu posso me candidatar nas três? Você imagina alguém de computação indo fazer o estágio no direito.
não faz sentido, mas as pessoas perguntavam se podiam se candidatar nas 3, porque só querem a vaga e não estão olhando com cuidado o que é teu posto, qual é o desafio, o que eu posso aprender, o que eu posso agregar à empresa. E a empresa também olha isso com um pouco de desespero e fala, bom, né, se você quer tudo, de fato, o que você quer? Né? E aí vai muito naquele item de me conhecendo, né? Como é que eu faço para poder saber quem sou eu, o que eu quero do meu futuro. E também não tem problema nenhum você não saber, tá? Mas vai desenhando. Tem um monte de testes de orientação vocacional, se você estiver no começo de carreira, na internet. Pergunte para as pessoas o que elas fazem, conheça as pessoas, pergunte com o que elas trabalham. E aí vai entendendo, até se alguma coisa desperta em você algo diferente. Tá? A gente fala bastante, tem 2 coisas, a gente tem que escolher uma coisa que a gente goste muito, né? Pensa assim, o que eu gostaria de fazer se eu não recebesse dinheiro? Porque aí você vai saber o que você gosta muito. E aí você pensa depois ao contrário, o que eu sei fazer que poderiam me pagar para fazer? E aí você junta essas 2 coisas e consegue organizar ali algo melhor para que você possa escolher ofertas em empresas e processo seletivo você poder participar. Tá? Então, acho que falando um pouquinho disso, acho que essas são as principais dicas. Acho que uma outra também que é bacana a gente sempre vai marcando as entrevistas de acordo com os gestores, principalmente em empresa, quando são muitos, né? E a gente costuma perguntar para os candidatos disponibilidade, até porque muitos deles trabalham, então qual é a sua disponibilidade para a entrevista? E a gente sabe que as pessoas estão, né, desempregadas. Muitas dizem, olha, não estou trabalhando no momento. E aí eu pergunto, que hora você pode fazer entrevista? Depois das 10 da manhã, ou só à tarde. Às vezes a gente vai com a impressão, a pessoa não está trabalhando, diz que não tem compromisso, mas pode ser um pouco mais tarde, não demonstra tanto interesse. Então a gente fica um pouco preocupado com algumas coisinhas que você pode falar, não, qualquer horário, né? Se de fato você não tem compromisso, se tiver, não tem problema nenhum. Mas demonstrar um interesse ainda assim nesse meio de comunicação online. E acho que tem mais um ponto de entrevista que quando a gente faz no online, as pessoas estão no momento muito mais objetivas, mais ansiosas, né, com menos tempo. Então, tentar já traçar quais são os seus cases de sucesso de carreira, né, quais são as principais coisas que você tem hoje como agregar, quais são os seus principais pontos fortes, desenhar tudo isso para ir preparado e ser mais objetivo na entrevista. Porque tanto as pessoas que entrevistam têm pouco tempo, mas elas conseguem perceber logo no início da entrevista, eles dizem que em 5 minutos de entrevista você já sabe se vai caminhar para um lado bom ou para um lado ruim, né, conforme vocês vão conversando. Então, sejam mais objetivos, que as pessoas desse mundo virtual, acho que um dos pontos que aconteceram, muitas pessoas se tornaram com menos contato ainda com as outras pessoas, com menos tempo, mais objetivas, e ficar em vídeo muito tempo acaba sendo uma coisa desgastante. Então, as entrevistas que antes eram de 1 hora e meia, ficam ali nos 35, 40 minutos, né? Ju, Acho que é complementando isso. também essa questão de ser mais objetivo, acho que faz todo sentido, e quando a gente fala de ser objetivo, acho que uma dica legal às vezes você começou a trabalhar muito cedo, para quem já tem uma certa experiência, e tem um histórico enorme de empresas que já passou, de áreas que já atuou. Se você vai para uma entrevista, naturalmente você já sabe qual que é a posição que você está buscando, qual que é a área que você quer trabalhar. Não foca no seu passado, desde quando você começou, contando lá uma experiência que talvez não tenha nada a ver com a vaga aqui. Não significa que essa experiência não contribuiu para você se tornar o profissional que você é hoje. Mas foca naquilo que faz sentido para aquela vaga, para você mostrar o quão aderente à vaga você pode ser. E, claro, você vai sentindo, à medida que a conversa acontecer, o quanto mais você pode explorar de todo o seu histórico profissional. Não estou dizendo para não contar, mas eu acho que a gente precisa saber fazer essa leitura de o que é que faz sentido nesse momento, o que me colocaria, o que me destacaria como um candidato ideal para essa vaga no momento da entrevista, olhando todo o meu histórico. Falando um pouquinho de ser sucinto, só mais uma dica complementar. As pessoas são desligadas das empresas, principalmente no momento de pandemia. Muita gente passou por corte, né? Teve esse momento de reestruturação em empresas, por redução de quadro. A gente pergunta mesmo o que aconteceu, a gente quer saber o que aconteceu para você se desligar da empresa e ir para outra. Cuidado com o que vocês vão falar, porque a gente sabe que nem toda experiência ela é boa, mas quando a gente fala mal do último empregador, normalmente a empresa tende a achar que você pode falar mal dela também no futuro, né? Então, a gente sabe que tem empresas que, infelizmente, não são tão
comprometidas, né, em relação a pagamento, esse tipo de coisa. Acho que não tem problema nenhum vocês serem abertos, mas especificar nome de gestor com quem você não se dava bem, sabe? Situações em que você não tinha problemas com a empresa, demonstra um pouco de dificuldade no relacionamento, ou até mesmo em sabe, levar para frente, ver o que passou e levar o que foi bom, tá? Então, cuidado aí com o que vocês dizem da última. Muito legal, meninas. Obrigada, viu? Foi realmente essas dicas práticas são muito importantes. A gente vê bastante evento, né? Muita gente se comunicando sobre entrevistas, mas a gente quer prática. Essa que é a ideia de estar aqui. A gente quer aquela dica de faça isso, não faça aquilo, principalmente que não fazer. E eu tinha umas perguntas na minha cabeça, mas já chegaram algumas perguntas tão legais aqui no chat, então eu já vou fazer um vínculo com uma pergunta do Daniel que eu achei muito legal, e é uma pergunta que a gente que está nesse meio costuma ouvir bastante, que é o Daniel Alves, que ele pergunta o seguinte: em um mundo de LinkedIn e sites corporativos, onde centenas ou milhares se candidatam ao processo, como abrir um canal com um recrutador e fugir da massa geral? Como abordar um potencial recrutador de uma empresa-alvo? Então, é aquela ideia velha, né? Desde entrevistas presenciais, mas como que eu me destaco em meio a um montão de gente boa que tem aí no mercado? Vamos lá, posso começar nesse tema aí, porque é quente em consultoria, né? Pessoal, o Daniel tem completa razão na colocação dele. Assim, o volume de aplicações que a gente recebe, o volume de candidatos, assim, é humanamente impossível dar atenção para todo mundo. De verdade, assim, é um volume absurdo, né? Então, não importa, e não é falta de gente, assim, eu podia ter, sei lá, o dobro de pessoas que a gente tem hoje na estrutura e ainda assim não ia dar conta, porque o volume é muito, muito grande mesmo, enfim. Então, assim, o que eu sempre falo pessoal, a melhor forma disso não acontecer, de você tentar contato e não conseguir, é você construir o seu networking sempre, né? É você ter sempre relacionamento, é você procurar conversar com as pessoas da tua rede, que, enfim, RHs, consultorias, headhunters, etc., de forma contínua durante um prazo. Por quê? Primeiro, essas coisas tomam tempo, né? Então, poxa, eu perdi o emprego hoje. Até eu conseguir o contato com o recrutador, até acontecer uma entrevista, até eu ter uma oportunidade, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Então, é muito importante você construir essa rede de relacionamento. Por quê? Porque, de fato, no momento de necessidade, você já vai ter conexão com aquela pessoa, ela já vai saber teu nome, você já vai ter um e-mail ou pelo menos um contato no LinkedIn ou um telefone, o que vai facilitar muito o contato. Então, a melhor dica que eu posso dar é: trabalhem sempre o networking. Agora, fazendo um parênteses, não fiz o networking até hoje, o que eu faço? Né? Eu acho que o primeiro approach é assim: a gente pode usar muito o LinkedIn, eu acho que a gente pode usar muito indicação. Então, por exemplo, pessoas da tua rede que conhecem aquele headhunter. Olha, tem um amigo meu, um excelente profissional, ele está procurando emprego, poxa, conhece ele. Assim, eu sempre acolho as pessoas que eu recebo como indicação, porque eu já tenho uma pessoa que eu confio ou que eu tenho algum tipo de conexão e que está me indicando aquela pessoa. Então, assim, encurta um pouco o aspecto. Mandar uma mensagem no LinkedIn, como a própria Juliana falou, adorei a frase dela, sem spam. Manda assim, ó: Stefano, tudo bem? Você está na page, outra. Assim, gente, quanta gente não erra nome, pergunta que eu estou em empresa errada, não sabe o que eu faço. Assim, honestamente, eu sei disso tudo, então eu me adapto, eu entendo, eu leio, eu interpreto aquela mensagem e tal, porque eu acho que é meu papel como recrutador, tá? Mas assim, gente, poxa, conversa. Ô, Stefano, vi que você trabalha na Page, que legal, você está na região de Campinas. Poxa, você recruta para essa região, eu tenho super interesse, queria bater um papo com você. Ao invés de fazer aquele copy-paste, eu sou engenheiro formado, 20 anos de experiência, não sei o que lotam a minha caixa. Então, assim, gente, pensem... Fica diferente, né? A mensagem é diferente. Vocês como consumidores, vocês gostam quando o atendimento é uma secretária eletrônica que ela fala exatamente as mesmas coisas e trata você como mais um? Eu tenho certeza que o recrutador vai se sentir melhor e vai dar mais abertura se você também tratar ele com essa personalização, com esse aspecto e com esse olhar, mostra que você se importou e o porquê fazer contato. Então, essa é a dica que eu posso dar aqui, do meu lado. Legal. Complementando aí a dica, acho que tudo que você falou é bem isso mesmo.
Tem uma outra coisa que, assim, para você construir o relacionamento, às vezes você não conhece realmente muitas pessoas e você não precisa esperar, né, estar desempregado para fazer isso. E o RH da empresa, ela recebe muito currículo de todas as áreas. Porém, se você souber, né, com que você trabalha, se você já sabe o que você quer fazer da vida, procure as pessoas que tenham cargo de liderança nessas áreas. E você não vai abordar, você vai se conectar com elas. Deixa a conexão no LinkedIn feita, né? Você não precisa se apresentar naquele momento, mas se você gera conteúdo em relação à área que você trabalha, e você conectou a pessoa, ela vai começar a ver, aparecer no feed dela algumas postagens suas, ela vai acompanhar, ela vai olhar. Isso vai agregando para você. Você pode não conhecer a pessoa, mas ela fala, bom, já vi esse cara, ele é ativo no LinkedIn, é uma pessoa que entende, é antenada. Então, se conecte com as pessoas que você vê que são de cargos de liderança das áreas, né, que vocês gostariam de trabalhar. Não só com RH. Porque quando você vê alguma posição aberta, a gente sabe que tem muito gestor que divulga na rede dele quando ele tem vaga aberta, é mais fácil o canal. Aí ele vai para RH, ele pega aquele contato e fala assim, olha, esse cara aqui me acionou, não conheço, mas gostei do perfil dele. E ele não sabe porque ele gostou porque você põe lá conteúdo, ele tá vendo que você está trabalhando, que você está antenado, que você deu alguma dica importante para ele. Então, é orgânico, sabe? Eu acho que tem uma outra questão também, a gente fala muito de inteligência artificial, de tecnologia no processo seletivo, e quando a gente fala principalmente da inteligência artificial, volta no que a gente falou lá no começo, né? Não é para panfletar currículo, é para você olhar para o seu currículo e preparar para aquela vaga que você de fato quer se candidatar. E acho que palavras-chave no seu currículo, quando você faz a leitura dos pré-requisitos ali da vaga, se de fato você tem se você atende esse pré-requisito, colocar no seu currículo faz com que a inteligência artificial possa te captar também. Então, você vai sair ali naquela lista dos potenciais candidatos aderentes ao perfil da vaga, que eu acho que a gente tem tanto o papel do Stefano, né, do time dele aí, que vai procurar as pessoas, vai fazer um hunting ativo, mas tem também essas inscrições nos sistemas, enfim, de recrutamento e seleção. E é muito legal, eu fico muito feliz com a Juliana, por exemplo, falando sobre produção de conteúdo, né? Eu trabalho com marketing de conteúdo e eu falo muito isso para os meus clientes. Ao produzir conteúdo, você vai gerar autoridade, imprimir visibilidade, e isso faz com que você se mantenha no radar até dos próprios recrutadores, né? A gente tem uma pergunta aqui do Macharamin Agi, mas antes eu queria só fazer um complemento a isso que o Stefano falou. É verdade tudo que ele falou, viu, gente? Porque eu já indiquei muita gente para ele atende, ele conversa com a pessoa, não é mentira, é real, e isso é tudo dependendo do approach que a gente faz. Eu gosto sempre de lembrar que o networking, na verdade, pessoal, ele é uma troca, tá? Então, aquele networking que ele é só, ei, quero alguma coisa de você, aquele networking que eu chamo de networking conveniente, ele não é mais funcional. As pessoas já sacaram que isso não funciona mais. Então, eu uso sempre uma metáfora do banco, né? Eu brinco assim, imagina você chegar amanhã num banco que você não tem conta nenhuma e falar, quero sacar R$1 milhão. A pessoa vai rir dessa cara. O networking é a mesma coisa. Se você não for lá investir, todo dia colocar o seu salário lá, todo mês, para chegar daqui a 1 ano, 2 anos e sacar esse dinheiro, você não vai ter fundamento nenhum para pedir esse saque. O networking é a mesma coisa, é uma construção, e como bem o Stefano falou, leva um tempo, né, para gerar essa conexão e essa credibilidade. E aproveitando, falando em conexão, a Gi Achará, ela pergunta o seguinte aqui para vocês, já que vocês trouxeram esse conceito, né, de soft skills, quais são as principais soft skills, então, valorizadas pelos recrutadores agora, nesse momento de pandemia? Olha, eu acho que, assim, trazendo muito para a nossa realidade e muito do que eu leio também, principalmente pelo fato de hoje a gente não falar mais de vida profissional e vida pessoal, é uma vida só, isso se conecta o tempo inteiro, até porque muita gente ali trabalhando de casa, você está ali no seu ritmo. Né? A gente mora no trabalho. Exatamente. Eu acho que tem que ter uma certa resiliência, porque não é fácil, a gente sabe que, principalmente no ambiente que tem muitas pessoas, aquele barulho externo, enfim, precisa ter certa resiliência para você conseguir tocar o barco, continuar sendo um excelente profissional, um excelente pai de família, mãe de família, enfim. Acho que esse é um ponto importante. Acho que flexibilidade também é bem importante. Tudo tem mudado muito o tempo todo. A gente, até um tempo atrás, não tinha tanto essa rotina, né, de ser tão flexível. Muita gente tinha que ir para a empresa todo dia. Tinha gente que já tinha a flexibilidade de ficar dias em casa e dias no trabalho. Eu acho que
A pandemia veio, naturalmente trouxe muita coisa ruim para muita gente, para o mundo como um todo, mas também a gente aprendeu a ter esse olhar mais flexível, a ter um pouco mais de tolerância, que a gente não tinha antes, ou talvez não estava tão aflorado, né? E acho que responsabilidade, trabalhar de casa, para muita gente não é uma tarefa fácil, mas as responsabilidades elas não deixam de existir, os prazos eles continuam ali, gritando o tempo inteiro na sua cabeça que você não pode deixar de entregar, qualidade, então assim, é o momento de trabalhar, por mais que você está em casa, a responsabilidade ela precisa ser um dos pontos chaves aí para você conseguir se manter ativo no mercado, bem visto na empresa, se sentir bem com você mesmo com as suas entregas, enfim, acho que eu, quando faço essa reflexão, eu olho para isso. Eu colocaria um que até é curioso, eu respondi essa pergunta num evento do IBEF, se eu não vou, tipo, 2018, 2019, eu vou dar a mesma resposta, porque para mim assim, é um aspecto que vai continuar, inclusive, durante muitos anos, assim. Primeiro, concordo com tudo com que a Priscila trouxe, acho que todos esses pontos muito importantes, mas tem um que para mim assim, é o número um, que é a adaptabilidade. Por quê? Gente, a verdade quando que a gente imaginou que a gente ia estar passando por isso na pandemia? Quando que a gente parou para pensar que hoje a gente ia falar, por exemplo, de temas como SG, como sustentabilidade? Quando que a gente pensou que a gente ia ter iniciativas tão humanas no mundo corporativo, como toda essa pluralidade de novos perfis? Quando que a gente pensou que a tecnologia ia transformar tanto esse negócio? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que no final do dia, o profissional que era o mais demandado hoje, ele pode não ser o mais demandado daqui 6 meses, ele pode ficar obsoleto. As coisas são muito mais rápidas e ágeis hoje em dia. Então, a sua capacidade de se adaptar a essas novas realidades, essas novas situações e continuar, independente do cenário externo, performando por uma capacidade alta de adaptação, assim, hoje, para mim, eu falaria, assim, é o que eu mais noto como ponto importante. Acho que tudo isso já está bem completo, né? Mas eu ainda diria mais uma, que é a curiosidade. Assim, as pessoas hoje têm muita informação e aí acham que por ter muita informação não precisam ir mais atrás dela. Mas precisa, gente, para poder trazer, no momento ficar, né, para a atividade ficar mais ágil, para poder fazer com que aquilo aconteça de uma forma diferente. Da onde vem isso? Vou esperar alguém alimentar a minha informação? Vai buscar, seja curioso, vai atrás dessa informação. Estando em casa, a gente tem muito menos troca, né, com as pessoas, a gente não tem a quem perguntar do lado. Então, principalmente se você tem pouco tempo na empresa, ou se você está numa atividade nova, você mudou de projeto, você precisa ter aí a iniciativa e a curiosidade de saber como melhor fazer isso, ou mudar outras alternativas de como fazer a mesma coisa que eu já fazia antes. Juliana, é muito legal isso que você trouxe, porque, para mim, na minha visão, essa ideia de curiosidade, iniciativa, se traduz na competência de proatividade, né? Que está super na moda também, qualquer vaga que você abre no LinkedIn tem proatividade. E eu não sei para vocês, mas para mim isso é um conceito extremamente amplo, né? E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Como que eu demonstro... Primeiro, acho que o que é proatividade para cada um de vocês, né? Para a gente deixar aqui tudo na mesma língua. E a segunda pergunta, como é que eu demonstro proatividade num processo seletivo online? Engraçado você me fazer essa pergunta, porque eu falei sobre isso hoje. Mas, assim, qual a minha leitura, assim? Para mim, proatividade é você tomar, de fato, noção da sua responsabilidade sobre tudo que você faz. Então, assim, quantas vezes a gente não escuta as pessoas falando, mas isso não deu certo, porque o mercado estava ruim, porque a pandemia, porque... Gente, desculpa contar para vocês, dói também para mim saber. Mas nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, assim, a rédea da tua vida está na tua mão. Então, se você performa bem numa empresa, você pode ter o pior chefe do mundo. Você pode fazer o melhor que você puder dentro daquele cenário. Então, assim, para mim, o perfil proativo é o que, independente do que está acontecendo ao redor dele, ele vai tomar o empoderamento da vida dele e vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para conseguir entregar o que ele precisa. Então, poxa, você vai fazer um processo seletivo, você vai ser entrevistado por mim, talvez você não esteja conduzindo o processo seletivo. Esse é o nosso papel aqui. Mas, poxa,
Será que não vale a pena você colocar na tua agenda para fazer um follow-up? Será que não vale a pena você compartilhar comigo? Olha, fiquei sabendo da notícia dessa empresa, achei legal, tem correlação com a sua vaga. Então, assim, essa atitude de querer fazer acontecer com tudo que está dentro da tua força, da tua capacidade, para mim é proatividade. Eu complementaria aí, Stefano, só dando um passo atrás, que a gente também falou, mas fazendo essa conexão. Acho que quando você pesquisa sobre a empresa, é uma empresa que você não conhece, ou é um ramo que você não conhece, também demonstra proatividade, porque você vai chegar no processo seletivo sabendo, né, a empresa que você quer entrar, sabendo o ramo que ela atua. Se você tem dúvida, você vai levar, falando, olha, eu vi isso aqui na internet, mas para mim não ficou tão claro, me explica melhor o que a empresa faz de fato, ou me explica melhor essa posição aqui, o que exatamente você vai esperar de mim ou de qualquer candidato que for aprovado. Essa proatividade, ela vem também de você se preparar para você também poder esclarecer suas dúvidas durante o processo seletivo, porque se você não se preparou, você não estudou, você não vai ter dúvida, dificilmente você vai ter dúvida, né? Então, você está ali, de corpo presente, participando da entrevista, dando o seu melhor, mas não foi tão proativo. Perfeito. E pensando que a pessoa, ela tem hoje muita informação, se ela não traz nada diferente, né, aí quando a gente pensa em proatividade, você se prepara no processo seletivo, você se prepara na empresa, mas ainda assim é aquela coisa de você dar o primeiro passo. Você ir lá e demonstrar que, olha, vi uma coisa que ninguém trouxe ainda, né, isso é meu, sabe, isso é único, o que é único meu, que eu consigo buscar, né, o que eu consigo demonstrar. Primeiro, e nem esperar as pessoas trazerem isso para você como demanda. Falar, olha, estou vendo que está acontecendo isso aqui, será que se a gente fizesse isso também daria? Né? E talvez trazer essas ideias para você conseguir ser um pouco mais diferenciado, talvez. E eu vou até linkar aqui com o que o Stefano falou, que ele trouxe uma coisa bem legal, isso de você, né? Você tem as rédeas da tua vida, da tua carreira. E tem uma pergunta aqui da Fernanda, que automaticamente você meio que já respondeu, mas eu vou trazer aqui, eu tenho até minha opinião muito bem formada sobre ela, mas eu vou trazer porque eu quero compartilhar da opinião de vocês, em que a Fernanda, ela fala o seguinte, né? Eu posso falar que eu saí de uma empresa, pois eu estou procurando uma empresa que me dispõe um plano de carreira? A primeira pergunta que eu faço é, o que é plano de carreira para você? Essa é a primeira pergunta. Porque, assim, o que é plano de carreira? Eu já vi, gente, pessoas falando assim, eu saí de lá porque não tinha plano de carreira. Eu conheço a empresa, eu sei que o plano de carreira é super estruturado, muito mais estruturado do que o mercado. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de referência, eu acho que é o primeiro... Não tá errado falar, tá? Pode falar, não tá errado falar. Agora, saiba o porquê. Por que não tinha plano de carreira? Porque, assim, gente, nenhuma empresa não tem alguma coisa eu não quero ter. Né? Tem um motivo, tem um porquê. Porque é muito pequena, porque estava num momento difícil, enfim, tem várias coisas. Então, mostrar o teu entendimento do porquê que não existia um plano de carreira e que isso te gerava um descontentamento e o que você quer buscar é uma empresa que tem esse ponto que para você é plano de carreira, tá ok. Pensa assim, que você vai responder a pergunta do entrevistador, no caso, dizendo: a empresa não tem plano de carreira, eu estou jogando a responsabilidade para a empresa. Então, não sou eu que estou buscando uma outra oportunidade porque eu quero ter um cargo diferente, porque eu quero ter um valor de remuneração maior, porque eu quero ter um desafio diferente, né? Então, simplesmente estou jogando para o outro. De novo, você não mostra a proatividade, protagonismo. Então, realmente falar assim, olha, eu era de uma posição, nós éramos em 10 pessoas nessa posição, e um só gestor. Aquele gestor estava lá há 30 anos e não saía da empresa. Isso é um bom motivo, isso é uma justificativa, né? Não tinha uma outra posição que pudesse crescer. Eu até seria uma pessoa a ser vista para chegar naquela posição, mas só quando ele se aposentar. Ou a empresa imagina que eu possa chegar nesse prazo, nessa posição em 5 anos, e eu almejo em 3. A empresa tem o plano de carreira dela, mas não é o que eu tenho expectativa. Então, joga para você. Não é o que a empresa não tem, o que eu quero. E eu acho que é isso, Ju. Não adianta, às vezes, você querer ser sócio de uma empresa e estar procurando um plano de carreira dentro da empresa. Às vezes ela tem um plano de carreira que é estruturado, mas não necessariamente vai atender a tua necessidade. Você quer ser sócio de uma empresa que não tem essa possibilidade, pode ser o mais estruturado possível, não vai atender a tua necessidade. Eu concordo 100% com vocês. Inclusive, uma vez eu participei de um processo
e a candidata perguntou isso, eu estava só observando, né? E ela perguntou, né? Qual que é o plano de carreira da empresa? E a recrutadora respondeu, não sei, diga-me você. E aquilo ficou muito na minha cabeça, porque é exatamente isso, né? O plano, ele é teu, não da empresa. Então, eu concordo com vocês. A gente está chegando aqui no tempo, eu vou fazer mais uma última pergunta aqui, tá? Antes de considerações finais de vocês. Se ficar alguma perguntinha aqui a mais, depois eu mando para o pessoal e eles respondem. E aí o pessoal do IBF envia para vocês por e-mail. E essa minha última pergunta, ela é uma pergunta bem específica para um outro processo que a gente tem visto acontecer muito agora na pandemia, que é a transição de carreira, né? Então, as movimentações aí, seja porque as pessoas estão se descobrindo e se conhecendo muito mais, ou seja porque a pandemia veio com vários cortes e as pessoas estão precisando se movimentar de uma maneira mais rápida. E aí, a minha pergunta ela é bem prática, né? Quais que são os principais pontos de atenção que essas pessoas que estão mudando de carreira precisam ter ao procurar um emprego estando empregadas? Acho que tem algumas coisas importantes, assim. Primeiro, gente, não dá para esquecer que quando você vai competir num processo seletivo, você não está competindo sozinho. É um processo de comparação. Então, sempre que uma pessoa já tem um background, que já conhece o setor, aquela pessoa pode ter uma vantagem em relação a você. Da mesma forma como você pode ter vantagem em uma outra situação em relação àquela pessoa. Então, é importante sempre lembrar disso, que assim, as pessoas por que eu não posso participar? Porque, enfim, o meu cliente quer uma pessoa que já tem a experiência e você, dentro desse rol, não tem, outros têm. Da mesma forma como você vai ter em outras situações. Então, o que eu gosto sempre de procurar eu sempre recomendo para as pessoas para que elas busquem conexões, similaridades. Então, por exemplo, poxa, é o seguinte, a Gida até conhece minha história, mas vou dar um exemplo. Eu, antes de trabalhar como headhunter, eu trabalhava no mercado financeiro. O que eu fazia? Uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje. Mas que correlação tinha? Eu atendia clientes, eu tinha que trazer soluções para os meus clientes, eu tinha que entender tecnicamente do meu produto para conseguir mostrar qual era o melhor caminho que o meu cliente deveria seguir. Coisas todas que eu faço um paralelo em relação à minha vida de headhunter hoje, que eu faço exatamente a mesma coisa, só que eu não faço com produtos financeiros, eu faço com processo seletivo, né? Então, toda vez que você conseguir achar correlações, sejam elas de competências comportamentais, como eu citei, sejam elas de competências técnicas, por exemplo, eu acho que isso ajuda você a pivotar a carreira. Eu não gosto desse termo mudar carreira, eu gosto do termo pivotar a carreira, que é o quê? Você não precisa fazer um movimento de 180 graus, sair de programador de dados para médico, né? Assim, não precisa fazer um movimento como esse. Mas se for do teu interesse, talvez movimentos intermediários até você chegar lá sejam muito mais estruturados do que fazer um movimento de uma vez só, principalmente no mercado competitivo que a gente tem hoje. Então, essa é a minha opinião aqui. E eu acho que os riscos, eles precisam ser calculados também, né? Porque tem muito impacto, a depender da situação de cada um, uma mudança pode trazer, seja um impacto aí no seu dia a dia, no seu estado emocional, quanto financeiro. Então, avaliar os impactos e o que te motiva a fazer essa mudança, porque senão vai ser mais uma mudança e aí depois você vai querer mudar de novo. O que você está buscando que te levaria a fazer essa mudança? Acho que o ponto é exatamente esse. A reflexão eu estou mudando por quê? Eu vejo, a gente vê muita gente hoje mudando só por questões salariais, só. E isso, em 3 meses, você vai ter o mesmo problema, porque o que você faz não é o que te faz feliz. Então, pensando em mudança de emprego para quem está nesse momento de pandemia, primeiro, tenha certeza que os outros pilares da sua vida estão estáveis, né? Primeiro isso, a gente está num momento que vale a pena avaliar transições, a gente está com o mercado voltando, a economia aquecendo, todo mundo abrindo vaga, vão surgir muitas oportunidades, né? Olhem bem, escolham com cuidado, né? Um outro cuidado que a gente fala para ter se você está empregado, também respeite o seu empregador, né? Então, transição de conhecimento, de atividades, né? Negocie o prazo de entrada na outra empresa, coisas que você é grato pelo tempo que você passou pela empresa e que demonstra para o novo empregador também que você é responsável com o que você se compromete, tá? Então, acho que vale isso. Com certeza, dicas muito valiosas. Eu agradeço muito vocês três pelos insights, pelo papo. E eu vou passar agora a palavra para o Guilherme, coordenador do comitê, para a gente encerrar aqui esse evento lindo. Pessoal, antes da gente encerrar só,
queria primeiro agradecer, né, pela brilhante explanação e conversa, acho que foi muito produtivo, tá? Quero agradecer ao Stefano, a Priscila, a Juliana, a Giovana, muito obrigado mesmo, acho que foi muito produtivo essa noite. Eu queria passar a palavra a vocês para fazer alguma consideração final, antes da gente encerrar oficialmente o evento. Primeiro as mulheres. Bom, vamos lá. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né, pela troca aí com vocês todos. É muito bacana a gente poder ter esse momento de conversa, de papo, e acho que a gente pode deixar de maior recado a todos e mais simples seja você. Acho que se conheça bem e seja você no processo seletivo, porque você vai se dar muito bem. Concordo com a Ju. Também queria agradecer, foi ótimo, adorei estar aqui com vocês. Apesar da gente trabalhar com isso, tem sempre uma coisa em outra que a gente escuta, a gente está o tempo inteiro aprendendo que faz sentido para a gente nesse momento. Desejo muito sucesso, boa sorte a todo mundo que está aqui participando. A gente está passando por momentos difíceis, então empatia, acho que é importante nesse momento. E autoconhecimento, como a Ju falou, acho que ser você mesmo te ajuda a estar um passo à frente, não só num processo seletivo, mas na vida, né? Porque eu acho que cabe em todas as situações. É isso, Sim, obrigada. Você é único, né? Então, Você é única, seja exato. você. Muito bom, pessoal. Assim, também queria agradecer, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre gosto de conversar com todo mundo. Mais uma vez aí, a FBF é figurinha carimbada comigo, né? Gosto bastante dos eventos. E eu vou fazer um desafio no final desse evento, igual eu fiz no último desafio. Vamos ver se eu tenho mais sucesso nesse. A última vez que a gente falou de networking em um evento, em processo seletivo, eu falei assim, pessoal, vamos ver se tudo que a gente falou aqui o pessoal absorveu. Que é o quê? A gente falou que networking, construir relação, se comunicar com as pessoas, etc. Eu quero ver quantas das pessoas que estão assistindo esse painel aqui vão adicionar eu, a Juliana e a Priscila no LinkedIn, mandar uma mensaginha, falar assim, e aí, gostei, estou interessado, quero meu currículo e tal, para começar a construir uma relação conosco. Esse é o meu desafio. Muito bom. E também quero, obviamente, né, X quer falar alguma coisa de consideração final também? Pessoal, gostaria de agradecer pelo convite, né? Me colocar também à disposição. Podem procurar a gente no LinkedIn. Nós 4 somos super abertos, todo mundo, né? Aqui a Bárbara, o Flávio, o Pedro, o Marcelo, o Gui, para trocar uma ideia. A gente gosta muito, afinal de contas, o IBEF ele é um networking constante, é para isso que ele existe. Obrigada de coração. Exato. Quero agradecer a todos os participantes. Muito obrigado por terem disposto esse tempo essa noite para fazer esse bate-papo acontecer. Marcelo, Pedro, estamos nós 3 juntos aí desenvolvendo esse comitê do IBEF Jovem. Ao Flávio e à Bárbara, que sem eles não conseguiríamos fazer esse evento. E também agradecer aos nossos patrocinadores, que sem os quais nós não poderíamos ter aí esse instituto que promove tantas trocas, tanto network profissional, tanto conhecimento. Aqueles que não conhecem o IBEF, sugiro entrar no site ou me chamar, Marcelo, Pedro, Flávio, Bárbara, quem se sentir mais à vontade para conhecer um pouco. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Então, a Deloitte, a PwC, a Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócio e Finoc Ustra. Pessoal, muito obrigado e desejo a todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.